O Scilab ele possui uma sintaxe muito boa para comandos de atribuição que permitem você designar quais partes de uma matriz são afetadas por uma operação. E é isso que nós vamos ver agora nesse vídeo. Digamos que a gente tem essa matriz aqui, A igual à primeira linha 1, 2, 3, segunda linha 4, 5, 6. Ou seja, o resultado é esse daqui deste comando de atribuição. Tá? São esses valores aqui que estão guardados na variável A, na matriz A. Bom, se eu fizer E igual a 2A, índice, a gente diz índice 2,3, qual o valor que eu vou colocar em A? É o da linha 2, está na linha 2 e na coluna 3. Então, qual o valor que eu vou atribuir a E? É o valor 6. Bom, então é dessa forma que você pega um elemento de uma matriz e obtém o seu valor. Outra possibilidade é quando a gente quer atribuir um valor a um elemento da matriz. Então, digamos que a gente tem aquela mesma matriz aqui e eu quero fazer a 1,2 igual a 33. Qual que é o resultado aqui? É esse aqui. Por que é esse resultado? É porque eu estou me referindo aqui à linha 1 e à coluna 2. Tá bom? Então, ou seja, estava me referindo a essa posição aqui nessa matriz e a esta posição eu atribuir o valor 33. Bom, ou seja, a gente utilizando um índice para a linha, outro índice para a coluna, tá bom? A gente consegue ou obter um valor de uma matriz, o valor de um elemento da matriz, ou atribuir um valor a um elemento de uma matriz, designado por essa linha e por essa coluna. Quando a gente tem vetores, que são matrizes, né, ou seja, de uma linha, uma única linha, seja de uma única coluna, certo? Não é necessário a gente utilizar dois índices para designar um elemento de um vetor. Por exemplo, aqui nós temos uma matriz que é de uma linha e 3 colunas. Bom, se a gente quiser se referir a esse elemento aqui, bom, é o índice linha 1 e coluna 2. Tá bom? Então a resposta disso é 20. Bom, muito bem, mas todos aqui estão na linha 1. Bom, então se eu colocar simplesmente o índice 2, eu vou obter a mesma resposta. E o mesmo vale para vetores coluna. Bom, aqui a gente tem um vetor, lembrando, o ponto de vista que separa linhas, tá bom? Então a gente tem um vetor coluna. Se eu fizer V2,1, ou seja, segunda coluna, primeira linha, segunda linha e primeira coluna, tá bom? Eu vou obter um valor 200. E seria a mesma coisa se eu colocasse diretamente V índice 2. A gente utiliza diretamente essa notação aqui quando a gente trabalha com vetores. Bom, então até agora vimos como trabalhar com um elemento de uma matriz. Então, muitas vezes a gente quer trabalhar com partes de uma matriz, partes de mais de um elemento. E existem no Scilab duas formas de designar mais de um elemento da matriz, seja endereçando por vetores de índices, seja endereçando por matrizes booleanas. Nós vamos ver primeiramente como endereçar por vetores de índices. Então, digamos que a gente tenha essa matriz A, certo? E a gente quer extrair uma parte dela e atribuir a uma outra variável. Tá bom? A gente faz isso com um comando com essa sintaxe aqui. Repare que aqui é um vetor, tá bom? Lembra daquela forma? Que aqui vai de 2 até 3 com incremento 1. Aqui vai de 4 até 6 com incremento 1. Bom, a gente tem aqui um vetor de índices, aqui outro vetor de índices. Qual o valor que eu vou atribuir para essa variável A minúsculo aqui? Eu vou atribuir a parte da matriz A grande aqui, tá certo? Essa matriz A aqui, que está entre as linhas 2 e 3, tá bom? E as colunas 4 e 6, ou seja, essa parte aqui. Então, o resultado desse comando de atribuição aqui é colocar na variável A minúsculo essa parte aqui da matriz. Bom, ou seja, dessa forma a gente consegue extrair uma parte da matriz. Para a gente atribuir um valor a uma parte de uma matriz, digamos que a gente tem essa matriz X aqui. Se eu fizer x de 2, 2.4, aqui um vetor de índice, aqui outro vetor de índice, tá bom? Aqui é 2, 3, 4, aqui é 3, 4, 5, igual a menos 1, o que eu farei com essa matriz? Eu farei isso aqui. Por quê? Como que essa sintaxe aqui teve esse efeito aqui? É porque aqui estou me referindo às linhas de 2 a 4, e aqui as colunas de 3 a 5, ou seja, é essa parte aqui da matriz que eu atribuí esse valor menos 1.
Muitas vezes você tem algumas simplificações aqui que a gente usa de vez em quando. Você quer simplesmente todos os elementos de uma linha da matriz. Então a gente usa essa notação aqui com esses dois pontos. Esses dois pontos aqui designam todos os elementos de uma dimensão. Eu vou colocar na variável a parte de x que está com a linha 2, tá bom? E todas as colunas. Então, ou seja, eu vou atribuir à variável a esses valores aqui, esse vetor aqui que corresponde a isso que está aqui. E assim vai, tá bom? Você vai generalizando isso daqui, porque agora, por exemplo, se a gente quer obter os valores de todas as linhas em uma parte de uma matriz, a gente usa um comando como este aqui. Bom, o que quer dizer isso daqui? Bom, isso aqui quer dizer todas as linhas e colunas de 3 a 5. Então eu vou atribuir a B esse pedaço que eu coloquei em destaque aqui, ou seja, eu vou atribuir a B essa matriz. Então essa é a forma que a gente tem para designar partes de uma matriz por vetores de índices. Bom, a outra possibilidade que nós temos é designar partes de uma matriz por matrizes lógicas. Tá bom? Então digamos que a gente tenha aqui essa matriz A. Tá? Primeira linha 1, 2, segunda linha 3 e 4. Então A são esses valores aqui. E digamos que a gente tem aqui uma outra matriz, ML, que tem uma matriz lógica de mesmas dimensões aqui. Então tem esses valores aqui, tá bom? True, false, false, true. Tá bom? True, false na primeira linha, false, true na segunda. Tá? Isso que está escrito aqui. Se eu fizer a índice ML, ou seja, ML é essa matriz de valores lógicos aqui, fizer isso aqui igual a 9.999, qual que vai ser o efeito sobre isso daqui? Bom, vai ser colocar o valor 9.999 nas partes aqui de A, onde ML é true, que são esta e essa aqui. Tá bom? Então, repare, aqui e aqui eu atribuí isso daqui. Tá bom? Atribuí esse valor, 9.999. Ou seja, a índice IJ só é afetado se a matriz, quando a gente usa essa notação aqui, tá bom? Se ML índice IJ for igual a true, ML tem que ter naturalmente as mesmas dimensões de A. O resultado de uma expressão relacional envolvendo matriz é uma matriz de booleanos. Bom, digamos que a gente tenha essa matriz aqui, 3, 7 na primeira linha, 8 e 2 na segunda linha. Se eu fizer essa expressão aqui, A maior do que 5, resulta nessa matriz aqui de booleanos. Vocês reparem, 3 é maior do que 5? Não é. Então, o resultado dá falso. 7 é maior que 5? É. Então dá true. 8 é maior que 5? Então temos true aqui. 2 é maior que 5? Não, temos falso. Se a gente comparar agora duas matrizes numéricas, certo? Uma expressão relacional envolvendo duas matrizes, qual que é o resultado? Aqui é até fácil de adivinhar, né? Mesmo nunca tendo visto. Bom, 3 é maior que 5? Não. Bom, então, nessa posição aqui eu vou ter falso. 7 é maior que 6? É. Então eu tenho true. 8 é maior que 7? É. Então eu tenho true. 2 é maior que 8? Não. Então eu tenho falso. A gente pode utilizar isso para fazer operações bastante elegantes com matrizes. Tá bom? A gente selecionando elementos por expressões relacionais. Bom, então vamos supor que X é uma matriz de números reais e MB, tá? Uma matriz de booleanos com as mesmas dimensões de X. X índice MB, então, designa os elementos de X com correspondentes em MB iguais a true, como a gente acabou de ver. Então, como que a gente usa isso aqui, junta essas duas coisas que a gente viu? Através de comandos dessa forma. Digamos que a gente tem essa matriz aqui. Quando eu me refiro a índice A maior que 5, bom, nós já vimos, uma expressão relacional envolvendo uma matriz gera uma matriz de booleanos. Bom, então, isso daqui, A maior que 5, em quais posições? Nessa posição e nessa posição. Bom, ou seja, o elemento da segunda coluna, primeira linha, e segunda linha e primeira coluna. Bom, se eu fizer isso aqui igual a -1, estou me referindo, então, a essas posições aqui. A essa e essa posição, tá bom? Que corresponde ao 9 e ao 12 aqui, onde essa expressão aqui, A maior que 5, resulta em true. Eu vou mostrar aqui, então, agora um exemplo bem prático, como a gente usa esse tipo de comando de atribuição. Eu vou aqui gerar primeiro uma matriz, int quer dizer parte inteira, de uma linha
e 10 colunas vezes 5. Então, isso aqui eu gerei um vetor aleatório aqui. E agora eu quero substituir aqui todas as ocorrências de 4 por 4.444, digamos. Como que eu faço isso? Eu faço o seguinte: A índice A igual a 4, bom, ou seja, essa partezinha aqui vai gerar um vetor de booleanos com valor true aqui, aqui e aqui. Bom, eu vou fazer esses daqui, bom, igual a 4.444. Então, o que resulta aqui? Uma substituição nesse vetor aqui, exatamente nas posições onde A é igual a 4, eu vou substituir por 4.444.